evangelho para o nosso domingo 16 de novembro de 2025 parece ser escrito para nós. Aliás, devemos tomá-lo para nós aqui e agora, nos dias de crise que vivemos no mundo e, em particular, no Brasil e na nossa América Latina. Porque esse evangelho, logo na sua primeira leitura, nos coloca diante da fé. A fé que é uma profunda experiência que nos alicerça, nos firma, nos fundamenta com tudo do que precisamos para enfrentarmos as crises no processo de mudança movido pelo reino de Deus que age aqui. Os discípulos de Jesus se embasbacam, se encantam, alisando a arte do templo chamado de Salomão em Jerusalém, nos tempos de Jesus. Admiram e se admiram da beleza das obras de arte, do assentamento das pedrinhas, das pedras, dos alicerces, das bases, das paredes, de tudo. Quando Jesus, movido pela fé que o leva a ser o Messias que foi e que é, desenganou os discípulos. Admirai estas coisas, porém virá o dia que não permanecerá pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Meu Deus, que impacto sobre os discípulos, que perguntaram quando essas coisas aconteceriam, quais seriam os sinais. Para eles, uma pergunta que significa o fim do mundo, o entendimento de que ao cair o templo acabaria o mundo, ao se destruir Jerusalém se extinguiria o planeta Terra e o Messias voltaria. Pois bem, é preciso darmos atenção para atualizarmos este evangelho no fortalecimento da nossa fé aqui e agora, em nossos tempos. A primeira coisa que Jesus ensinou aqui, que Lucas se apressou em anotar e levar para a sua comunidade lá pelos anos 80. Que os discípulos deveriam se acautelar e não se deixarem enganar. Evidente que, a partir da observação admirada deles sobre o templo, aí já tem uma primeira lição de que era preciso entender esse templo como ele se originou. Ele foi uma construção dada pela família Herodes, sanguinária, não judaica, mas vinda com apoio e a sustentação militar e imperial de Roma. Já tem uma origem estranha, já tem uma origem pecaminosa, pois partiu de alguém que não tem vínculo, raízes, compromissos com o projeto desenvolvido pelo judaísmo daquele tempo. Segunda coisa, que além de ser construído pelos criminosos, ele foi um templo construído por pessoas escravizadas, barbaramente maltratadas, como contam as escrituras do Velho Testamento. 6 séculos antes de Cristo, quando retornaram os judeus do exílio na Babilônia, tiveram que reconstruir esse templo e foram escravizados. Primeiro exilados, agora escravizados. E muitos vizinhos que vinham a Jerusalém buscar trabalho e sobrevivência foram submetidos à pesada escravidão sob chicote.
os artesãos que construíram isso, que agora é objeto de admiração dos inocentes discípulos de Jesus, foram também escravizados, maltratados, muitos morreram de fome, doentes e acidentados. Um templo. Segundo, que é preciso observar aqui, terceiro, aliás, que é preciso observar aqui, é que este templo era um local de crimes. Pois foi aqui dentro, conforme vimos na reflexão do Evangelho do domingo passado, que os saduceus atropelaram Jesus, abusaram de Jesus, com a intenção de colocá-lo em contradição e matá-lo ali mesmo, no interior do templo. Local de aspiração criminosa, local de preparação para atentado, para tentar ridicularizar Jesus. Dentro desse templo, Jesus observou que os ricaços davam do que lhes sobrava para sustentar o cofre do tesouro, enquanto uma viúva desprezada, ignorada por ser mulher, por ser pobre, por ser viúva, maldita por essas três condições, dava tudo que tinha, uma moedinha. O templo era símbolo de injustiça, de corrupção e de discriminação. Então, Jesus olhou e viu que os seus discípulos não enxergavam. Eles se contentaram com a aparência, com a obra de arte, mas não enxergavam tudo o que era aquilo. Então é preciso se acautelar. Acautelar aqui, inclusive, com aqueles que vinham dizendo-se Cristo, e havia muitos no tempo de Jesus, e que enganaram a muitas pessoas, se dizendo Cristo que vinha para resgatar o judaísmo, resgatar os pobres, resgatar os abandonados. Cautelai-vos. Não ide atrás de mentirosos, fake news, enganadores. Então, esse alerta é fundamental a partir da análise que Jesus fez. Olhar ao redor, olhar ao conjunto que era violento. E esse templo seria derrubado, e foi derrubado por um levante judaico contra o Império Romano. Foi incendiado, as pedras todas caíram. Este templo, assim, teve que enfrentar um ambiente que o contornava. O ambiente israelita, traidor do projeto da aliança, projeto dos profetas. Este israelismo aí se desviou do caminho proposto pelo Êxodo e alertado pelos profetas. Isto acabou por levar, como denunciou Jesus, que nações se rebelavam contra nações, como aconteceu com o Império Romano em relação aos judeus e com relação aos vizinhos. Nações atentaram contra nações. Este é o segundo alerta. Os discípulos inocentes e ingênuos não conseguiam fazer análise da conjuntura, análise da realidade, para entender os conflitos, para entender as contradições, para entender as distorções, para entender as mentiras, para entender o nível de crime. Muito bem arquitetado esse nível, mas que não deixou nunca de ser crime, servindo inclusive de base para matar o próprio Jesus. Então, este alerta que Jesus dá agora é com relação aos adversários, o último alerta que Jesus dá aqui para os ingênuos, que poderiam perceber como perseguiram violenta e sanguinariamente os discípulos e discípulas dele. E Jesus prometeu a eles e a elas que eles teriam a sabedoria, a palavra dada por Jesus. Porque o ambiente era de fundamentação da fé, era de estudo,
estudos, era de debate, era de pesquisa, era de escrituração, era de catequese com profundidade e não com sermõezinhos, com mensagenzinhas, com frases ditas e prontas. Vai com Deus, fica com Deus. Essas coisas, água com açúcar, né? Paz do Senhor. Não, era com profundidade. Por isso Jesus prometeu que daria as suas palavras e a sua sabedoria para que enfrentassem a crise, a contradição que viviam naquele momento. E finalmente, esse evangelho, com o que Jesus ensinou, nos prepara para a paciência. O último versículo 19 desse texto, de São Lucas, capítulo 21, 5 a 19, identifica a necessidade da paciência. A fé não é algo que vem aos borbotões e que pede respostas rápidas de Deus, como se fosse magia. Mas ela se constrói com uma paciência, e a frase é maravilhosa. Na vossa paciência possui a vossa alma. A paciência é a base da vida, da alma. Com paciência podemos enfrentar os riscos e perigos com tática, com estratégia, muitas vezes tendo que fugir, como avisou Jesus que aconteceria, e aconteceu com seus discípulos. Coisas fenomenais aconteceram com eles e com elas, as discípulas também. Como Paulo, que teve que descer num cesto, num balaio, como se fosse pastel, para fugir e enganar os criminosos, os crimes, os perseguidores. Bom, para concluir, é preciso que a gente diga o seguinte. Primeiro, a fé é muito diferente do espetáculo religioso. Enquanto o espetáculo religioso leva ao encantamento, à superficialidade, à poesia romantista, que não tem conteúdo, que é entusiasmada apenas, que é apenas animada, mas não tem profundidade. A fé precisa de profundidade, das palavras de sabedoria estudadas, pesquisadas, que construam o nosso ser. A fé precisa de alicerce. O templo foi colocado abaixo, mas aqueles que creem com uma fé robusta, com uma fé firme, alicerçada, não se deixam derrubar, não se deixam enganar, não se deixam inocentar, não se deixam ser ingênuos. Essa é a primeira coisa que eu queria destacar. A segunda coisa é a compreensão da realidade. Vejam, a fé que Jesus propunha aos seus discípulos apontava para a necessidade de conhecer a realidade, de saber o que acontece, as causas dos grandes problemas, das grandes catástrofes, das guerras, que representam um mundo velho que tem que terminar. É isso que Jesus dizia e ensinava. Esse mundo acabará. Esse mundo de violência, esse mundo de nação contra nação, esse mundo de guerra, esse mundo de fantasia, ele precisa acabar. E a fé precisa do elemento analítico para entendermos o que acontece conosco hoje e que se abate sobre nós. Precisamos não nos deixar abater. Nesse sentido, é preciso alertar que nós estamos vivendo uma profunda crise no mundo. Os Estados Unidos, falidos, estão ensandecidos, enlouquecidos, e podem jogar muita guerra, inclusive sobre nós, no Brasil, já que se aproxima de nós, aqui na Venezuela, no Equador, etc., aquelas mentiras sobre narcotráfico e tal. São dias que pedem de nós a fé, não a religiosidade barata, aquela que simplesmente nos dá um fervor falso e momentâneo, mas algo profundo que nos junte uns com os outros. E por último, a fé nos dá paciência
muita tranquilidade, para evitarmos as precipitações, as admirações falsas com o superficial e com aquilo que dizem rapidamente para enganar, rapidamente também os que se deixam falsificar, enganar, enrolar. Deus, pois, te abençoe, meu irmão e minha irmã, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou tudo isto para ti, para mim e para nós. Que Deus nos abençoe com o amor dele, que se faz tão presente, sem afastar as crises de forma automática, de forma divinista, mas a nos colocar no meio das crises com força, que esse amor te acompanhe assim. E que a comunhão do Espírito Santo, que nos junta, que nos acolhe uns aos outros, que nos ajuda a nos acolhermos uns aos outros na busca do aprofundamento desta fé, seja também contigo, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.